Esta é a Praça da República. Este é o Teatro da Paz. Também já fiz muitas fotografias e postei em meus blogs para passar a saudade, né? Amenizar a saudade de tantos paraenses que se encontram fora de Belém do Pará, e também que se encontram no Brasil e também no exterior, né? Tanto na América do Norte, Central, na Europa, Japão, outros lugares, né? Hoje é dia de domingo e está bastante movimentada a praça. Quero falar um pouco de complementação, né? Para melhorar tanto a visão dos progressos, né, do estado do Pará e da região norte brasileira, né? Este teatro, ele foi construído precisamente no ciclo da borracha, né? A época em que o comércio da borracha no estado do Pará, né, estava muito forte. Então foi uma das primeiras grandes obras, né, do estado do Pará. Estou me locomovendo para frente do teatro. Estou filmando aqui a praça, mas vou pegar mais de frente para filmar melhor, né? Que diferença que é hoje, né? Que diferença. Já estamos bastante distantes, né, daqueles tempos em que foram fazendo picos, né, dentro da mata, né? Isso aqui tudo é Amazônia, né? Pará é um dos estados que constituem, né, a Amazônia brasileira, né? A Amazônia legal. Aqui o Calçadão da Paz. Como estava falando, foi construído no início logo pelo ciclo da borracha, né? A maior potência do Pará e do Brasil, né, era a venda da borracha, né? Esta praça era um grande descampado. Já estava bem mais desenvolvida a cidade de Belém. Já haviam ruas, né, mais largas, muitas sem asfalto, só na pissarra, estrada de ferro, se não me engano, que um trem que passava ali pela José Malcher, Avenida Governador José Malcher. E muitas mangueiras, muito verde, né? Onde está essa praça aqui era um grande descampado. Com o avançar das décadas, né, surgiram algumas guerras, algumas lutas, né? E o Pará teve que se defender, né, de muitos que queriam, de estrangeiros que queriam, né, tomar a posse da cidade. E esta praça foi transformada, não foi construída aqui uma espécie de armazém onde se guardava as armas, né, pólvora, as munições do estado, né? Foi construída também lá do outro lado, próxima daqueles
prédios ali, aqueles condomínios de apartamentos, né? Mais precisamente para a direita, uma forca mais adiante, onde naquele tempo, né, foi exigido, né, rigores, né? Então os criminosos que recebiam a pena de morte, né, eles eram enforcados. Até hoje tem uma placazinha lá no meio do gramado, né? Aqui era a forca, mais ou menos assim, né? Que diferença, entretanto, hoje em dia, né? Mas mais para adiante conta a história, contam os historiadores de Belém e do Pará, que passou a ser aqui, devido à grande quantidade de mortos e não ter ainda um espaço, os cemitérios construídos, né? Muitos corpos foram enterrados nessa praça. Que contrassenso, né? Que mais para adiante, né? Foi que o intendente Antônio Lemos, né, começou a plantar mangueiras, projeto de mangueiras e arborização da cidade, né? E aos poucos foi modificando, se transformando aqui numa praça e na Praça Batista Campos também, né? Então eu creio que foram retirados a maioria, né, daqueles corpos, né, aqueles restos mortais, e algum resto realmente apodreceu na praça, né? Mas isso foi há muitas décadas, né? Foi em 1800, de 1850 para cá, né? Hoje, talvez até bem antes, né? Hoje em dia, passou por muitos intendentes, prefeitos, governadores, né, para chegar a esta praça que chegou hoje, cada um dando sua contribuição, né? Mas a arquitetura desse teatro, né, tem acabamento italiano, né, pelo seu interior, e no início, né, grandes músicos, artistas internacionais, né, europeus principalmente, né, que animavam, né, a época da borracha, né, os programas aqui. Hoje em dia nós vemos estas laterais do teatro todas fechadas, né? Na época estes portões eram abertos, né, para as pessoas saírem, tomarem um cafezinho. Era aquele tempo do homem, né, com terno, bengala, um chapéu, né? E naquele tempo o tabagismo ainda era sinônimo de beleza, né, de status, né? Então estes portões que hoje, né, são fechados, à época eram abertos, né? Então as pessoas saíam lá de dentro do teatro e vinham para cá tomar um ar, conversar, aqui ficavam conversando. Então, lentamente, gradativamente, o progresso foi se efetuando, né? Hoje, Belém é essa cidade, né, que cresce, né, consideravelmente, que já conta com um número grande de benfeitorias, né? Mas que certamente, né, muito tempo precisa ainda
ser feito, né, para chegar, né, a aquele estado assim próximo, né, de satisfação, né, de seus moradores, né? Porque a gente viaja para São Paulo, Rio de Janeiro, muitas pessoas daqui têm recursos, elas vão aos Estados Unidos, vão à Europa e elas veem, né, o quanto está aquém ainda, né, quanto falta, o quanto é necessário, mas será sempre muito importante destacar, né, que uma cidade dessa dentro da Amazônia brasileira, né, é coisa que hoje em dia as pessoas têm acesso, as pessoas, principalmente, né, com a internet, com a globalização das ideias, né, muitas pessoas têm acesso às informações, a fotos, mas o próprio Brasil desconhecia o Brasil, né? O Brasil não conhecia direito a região Nordeste, a região Norte. E fica sempre um convite, né? Hoje é dia de animação, de alegria. Tem ali, está funcionando a feira de artesanato, né? Na Avenida Presidente Vargas e na Oswaldo Cruz também. Muita gente animada, as pessoas trazem os cachorrinhos, criança, tem gente que traz papagaio, periquito. As pessoas traz tudo para passear, para se alegrar aqui, né? Que bom. É muito bom, né? A gente passa, por exemplo, em muitos locais viajando pelo Brasil de ônibus, a gente vê o quanto, né, o povo é sofrido, né? O quanto tem lugares subdesenvolvidos. Eu cheguei a passar pelo Tocantins, rumo a Goiânia, né? E poxa, você via assim, Tocantins nem dizia, né? Era algo assim, uma surpresa para o povo brasileiro, né? Hoje já está bem mais desenvolvido, é muito querido, pessoal fazendo piquenique. Muito grato a vocês, tá? Um bom dia. Eu pedi para eles dar uma observada aí na bicicleta, porque mesmo com cadeado, hoje em dia não se pode facilitar nada. Vou dar uma pausa por aqui. Um ótimo dia, um ótimo domingo. Nosso Brasil diz, o nosso Brasil é, né? O mundo inteiro diz, o mundo é, né? É importante que os homens de bem, né, passem a vibrar semelhantemente, porque a quantidade das belezas, das riquezas que contém ciência e arte, né, na própria natureza, na criação dos oceanos, das florestas, né, o próprio ser humano bom que ainda se encontra em grande número, muito grande número em toda parte, são esses que fazem valer a pena a vida hoje em dia, né? São muitas notícias, notícias são necessárias, né? São notícias de violência, de impunidade, são filmes de violência, mas o que faz a diferença é o homem de bem. Então, um ótimo domingo, né? Por um mundo melhor, né? Por um mundo mais fraterno. José Roberto Almeida Valente, de Belém do Pará.